O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes do agronegócio brasileiro. A gente volta agora a Brasília, mas para falar agora com Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite para você. Qual o motivo desse encontro no Palácio do Planalto? Olá, Lívia, você uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, algumas incertezas realmente, algumas alianças no meio do agronegócio, sendo mais exato na região do estado de Mato Grosso, que ainda algumas incertezas rondam realmente entre essas lideranças, né? Algumas candidaturas, inclusive ao governo do estado. Antes da reunião aqui mesmo no Cercadinho, eu conversei com o senador Wellington Fagundes, que vai também em busca de uma reeleição lá no estado de Mato Grosso. Eu fiz um questionamento se de fato o agronegócio estava ou está rachado, porque existe ali uma aliança com o ex-presidente Lula e um outro lado apoiando o atual presidente Jair Bolsonaro numa reeleição. Vamos ouvir o que disse o senador Wellington Fagundes. Não, aqui nós estamos, eu sou presidente do PL, né? O presidente Bolsonaro hoje é o nosso grande companheiro do PL, né? Então nós vamos aqui, claro, também mostrar a nossa força do partido, buscando exatamente ajudar o nosso estado do Mato Grosso e, como eu disse, ajudar também o Brasil. Esse evento reuniu cerca de 200 convidados, alguns ministros, alguns senadores também estavam neste evento com diversos discursos, lembrando inclusive sobre o julgamento do novo marco temporal, mas só para a gente relembrar esse assunto do estado de Mato Grosso, que o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, já havia anunciado uma conversa, um acordo com o Jair Bolsonaro lá no estado, mas também estava conversando com outros candidatos que são aliados do ex-presidente Lula, numa tentativa realmente de reunir esses votos, essa discussão durante uma campanha eleitoral nos próximos dias. Hoje aqui em discurso na frente do presidente Jair Bolsonaro, o governador Mauro Mendes reafirmou que vai honrar o compromisso que foi feito com Jair Bolsonaro. Naquele canto do Brasil, eu tenho absoluta convicção de que grande parte dos mato-grossenses já fizeram a sua opção. Eu conversei há poucos meses atrás com o presidente do seu partido, Valdemar, fizemos um compromisso, falei por alguns segundos com o senhor sobre o tema, fizemos um compromisso e o senhor pode ter certeza que nós vamos honrar esse compromisso e estaremos durante as próximas semanas defendendo aquilo que eu e grande parte da nossa população do Mato Grosso acredita. Já em um longo discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a falar sobre a importância do agronegócio, sobre a segurança alimentar e reforçou que a vida do homem do campo não é somente lucro e que nos momentos que eles enfrentam uma dificuldade é importante o governo ajudá-los neste momento de uma insegurança, de uma dificuldade, assim como foi sobre os fertilizantes. No mesmo discurso, Jair Bolsonaro relembrou, inclusive, sobre as invasões do MST em governos anteriores e fez uma comparação olhando os últimos dias. Vamos ouvir. E o ministro Fachin resolveu ali, por espontânea vontade, né, reinterpretar a questão do marco temporal. Lá são 11 ministros e essa reinterpretação, caso ela seja acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos dobrado o número de áreas indígenas no Brasil. Ou seja, teremos uma outra área do tamanho da região sudeste. E obviamente vai pegar a propriedade de muitos de vocês. E o que eu falei, não quero repetir aqui, mas eu tenho duas alternativas se isso chegasse ao ponto final: entregar a chave para alguém do Supremo para comandar o Brasil, ou falar que não vou cumprir. Você acabou de acompanhar, então, as principais falas do presidente Jair Bolsonaro ao longo desta quarta-feira, no Palácio da Alvorada, conversando com o setor do agronegócio e com políticos da área também. Cristina Grêmio, eu quero te ouvir a respeito dessas falas do presidente, com destaque para essas falas que nós mostramos agora no final. Qual que é a importância para o presidente Jair Bolsonaro nessa campanha
estar dialogando constantemente com esse setor, com políticos dessa área. O presidente Jair Bolsonaro sempre enfatiza a importância do Brasil, do agronegócio brasileiro para a segurança alimentar mundial. Por que é importante tocar nesse assunto? Tem isso, né, Lívia, que o Brasil alimenta, até os últimos números que eu vi, alimenta 1 em cada 7 habitantes do planeta, então é muito alimento sendo produzido para o Brasil e não adianta vir com aquele discurso de mas tem brasileiro passando fome, não é assim que funciona a economia. O fato é que o Brasil, o agronegócio brasileiro está produzindo alimentos para 1 bilhão de habitantes do planeta Terra. Há países que compram parte dessa produção, outra parte fica aqui conosco, assim como a gente também importa alimentos de outros países que produzem produtos diferentes dos nossos. Mas por que é tão importante nesse exato momento, neste governo? Porque o mundo, saiu de 2 anos de pandemia, 2 anos de lockdown, 2 anos de insanidade, 2 anos em que foi empurrado para todo mundo uma pressão, um medo, um fique em casa, estava todo mundo apavorado, achava que não tinha que trabalhar. Então, mesmo quem hoje critica, num primeiro momento esteve trancado em casa, ou por imposição de patrão, ou porque achava mesmo que deveria ficar e que era a única proteção. E aquilo foi se mostrando inócuo com o passar do tempo, mas as economias já estavam quebrando. A gente está até hoje com problema na quebra de cadeia produtiva de elementos eletrônicos vindos da China, o que atrasa a indústria automobilística, por exemplo. Então, várias cadeias produtivas aí com problemas até hoje, quase 3 anos depois do início do lockdown, 2 anos e meio aí, por conta de pandemia. E é algo que eu sempre digo, quem está vivo hoje não tinha vivido nada parecido ainda. Nossos antepassados viveram outros momentos de pandemia, mas pandemia nesse nível e com essa quantidade de imitação no mundo inteiro, um foi fazendo o que o outro fazia sem saber se ia dar certo ou não, a gente não tinha visto. Então, um governo que pega isso no meio do caminho e consegue não terminar quebrado, como é o caso da Argentina aqui do nosso lado, é louvável, precisa realmente dizer, e se ele é candidato, ele tem a obrigação de se conversar com essas pessoas, porque essas pessoas ajudaram a segurar a economia e continuam sendo uma alavanca aí para os próximos anos. Vamos lembrar a fala de Paulo Guedes aqui agora há pouco, o Brasil está condenado a crescer nos 10 anos seguidos. Isso tem muito a ver com o agronegócio. Então, a gente precisa realmente olhar para esses números, olhar para esses setores que estão garantindo esses números e agradecer, porque senão estaríamos numa situação como a da Argentina, da Venezuela, dos próprios Estados Unidos, onde o Rodrigo está e a inflação está mais alta que a do Brasil nesse momento.